Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai dialogar aqui sobre um tema super interessante, super importante, né, para a gente conversar enquanto psicoterapeutas e enquanto humanos. Hoje a gente vai falar sobre relação, vamos falar sobre contato, né, vamos trazer mais uma vez essa abordagem gestáltica, juntamente com esse meio no qual estamos inseridos, né, que é algo que a gente sempre tenta frisar aqui nas nossas conversas, nos nossos vídeos. É necessário ampliarmos, né, essa visão de campo gestáltico para todos os nossos vídeos, visto que entendemos esse organismo inserido no meio, esse organismo que é total, né? Então a gente vai trazer essa abordagem gestáltica, essas compreensões acerca do mundo, acerca da cultura, né? Acerca desse organismo em relação. E a gente vai poder, inclusive, conversar um pouquinho sobre o que seria esse sentir-se só, né? Esse contato, essas relações, como as relações elas estão se configurando, né? O que a gente sempre fala, somos seres mutáveis, a gente está dentro de uma cultura, a gente está dentro de uma sociedade, nós temos a nossa temporalidade, então estamos sempre em mudança, né? Temos nosso processo de rotação, temos os nossos processos dinâmicos de existir, né? E existir implica saber que essa relação organismo-meio, ela está em constante transformação. Então, para que eu consiga entender meu cliente no setting terapêutico, para que eu consiga compreender e ter essa abertura com esse cliente de forma mais presente, é necessário que eu compreenda o que tanto queremos pontuar quando dizemos que conversar, entender, estudar, refletir, é criar uma visão crítica, construir uma visão crítica acerca da sociedade, do ambiente, do momento, da política na qual estamos vivendo, é necessário para que a gente consiga aceitar essa integração desse sujeito que nos chega no ambiente terapêutico, né? E eu inicio esse diálogo trazendo uma pequena narrativa, né? Para que a gente consiga continuar a nossa interação. E aí eu convido você a me acompanhar, certo? Vamos lá. Digamos que, né, eu quero que você se sinta realmente nesse ambiente, né? Eu quero que você se enxergue nesse processo que está incluído nessa narrativa. Hoje é mais um dia de psicoterapia com o seu cliente. Ele chega, pede licença e se senta no sofá, disposto no espaço da sala. Naquele momento, você logo percebe seu rosto avermelhado, talvez cansado, mas você não busca explicações para o que aparece. Você se disponibiliza para essa abertura do outro e com o outro. Você está ali e ele também. Ele chora, você silencia porque este é o espaço dele, o tempo, o aqui e agora dele em relação com o processo terapêutico e contigo. De repente, ele pronuncia: eu me sinto sozinho. Estou cansado de olhar tantas pessoas, mas não sentir ninguém. Esse é um trecho fictício e também insuficiente para o que vamos falar agora. Mas vamos construir esse contexto. Vamos construir esse diálogo. E mais uma vez eu repito, né, o que esse cliente na narrativa pronuncia. Eu me sinto sozinho. Estou cansado de olhar tantas pessoas, mas não sentir ninguém. E para, né, fazer relação, para complementar, eu trago esse diálogo que eu acho que já é bem comum, né, no nosso dia a dia. A gente costuma andar, passar pelas pessoas
até mesmo pessoas conhecidas, né, e pessoas mais próximas, e costumamos reproduzir esse diálogo, né? Olá, tudo bem? Sim, e você? Estou bem. E ali termina esse contato. E ali termina esse diálogo com essa pessoa. E aí a gente começa realmente a se perguntar: que tipo de relação estamos construindo na nossa sociedade atual? Que tipo de relação está se colocando enquanto foco dos nossos dias atuais, a partir dessa construção dessa sociedade atual? Eu trago esse diálogo inicial para a gente perceber realmente que você, enquanto psicoterapeuta, estaria olhando, fragmentando esse indivíduo, né, esse seu cliente, se você olhasse essa palavra, essa definição do que é sozinho, somente pela visão comum do que é estar sozinho. Então, falar em solidão, falar em relação, falar em sentidos, inclui compreender essa cultura, esse tempo, esse espaço no qual o organismo está inserido. E é isso que vamos falar hoje. É sobre isso. Inicialmente, né, já que a gente vai falar um pouquinho sobre relação, um pouquinho sobre as construções dessas relações atuais, eu vou trazer o contato na visão da abordagem gestáltica, né? Inclusive, a gente já tem um vídeo sobre isso, mas é importante recapitular, né? É importante falar mais sobre isso, porque como a gente fala, é tudo interligado, né? É um processo bem total mesmo, como a Gestalt pontua, né? Então, assim, é muito interessante a gente conseguir visualizar esse contato para a Gestalt terapia, porque esse contato fala exatamente sobre campo, esse contato fala exatamente sobre interações, esse contato fala exatamente sobre relações. Isso inclui não pensar uma relação somente eu e tu, eu outro, como algo separado, como uma distância, mas pensar uma relação do nós, né? Então, assim, quando a gente fala de contato em gestalt terapia, a gente está falando de um lugar de experiência, de possibilidades de interação, de contato, de dinâmica, de troca, de interconexão, organismo, meio. É como a gente sempre fala, né? Quando eu olho, quando eu enxergo esse organismo, eu não consigo enxergar esse organismo isolado. Eu enxergo esse organismo que é campo, que está no meio, que se constrói no meio, que também é meio. Né? Então, assim, é importante visualizarmos esse contato na Gestalt terapia, porque a gente entende o contato além de uma aproximação física de corpos. A gente entende um contato como experiência. Essa experiência, esse contato pleno, onde inclui o sentir, onde inclui a movimentação, onde inclui a atuação desse eu em relação, né? Desse eu em contato com o novo. É como a gente traz o ajustamento criativo. Para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva no mundo, a gente precisa entrar em contato com a novidade. Essa novidade que nos aparece, que faz com que a gente assimile o que foi importante, né? Para a gente assimilar o que foi importante e rejeitar o que não foi importante. E assim a gente cresce, né? Então, a gente falar de contato é falar que nós somos organismos, nós temos nossas necessidades e para que a gente consiga satisfazer nossas necessidades, para que a gente consiga fechar nossas gestaltes, né? Para que a gente consiga satisfazer a nossa figura de necessidade, a gente precisa contactar. A gente precisa se construir nesse meio, a gente precisa contactar esse meio, esse mundo, a gente precisa ser campo. Isso inclui sentir-se, isso inclui se nutrir-se do que é necessário, rejeitar o que não é necessário, e estar sempre nesse processo de ajustar-se criativamente com esse mundo. Né? Então, assim, a gente fala de um contato que é dinâmico, a gente fala de um contato que ele é criativo, a gente fala de um contato que
depende exatamente dessa singularidade desse organismo. Né? Então, assim, trazendo esse contato para a Gestalt terapia. Né? E tem as fases desse contato, que é o pré-contato, contato, contato final e pós-contato, que também a gente já falou sobre isso, mas pontuando, é nessas fases, nesses processos em que o organismo entra em contato com o mundo, né? Interage com esse mundo, satisfaz suas necessidades, cresce e se reconhece enquanto organismo total. E sente e entra no processo de awareness, onde o self ele se torna figura, né? Se torna essa interação organismo-meio. E trazendo um exemplo bem claro, né? É que quando a gente está respirando, a gente está contactando o meio, quando a gente está comendo, a gente está contactando o meio, quando a gente está se relacionando com as pessoas, a gente está contactando o meio, né? Então, tudo isso faz parte dos contatos. Contato com conosco, né? Com as nossas questões, com as nossas dores, com nossas potencialidades. E esse contato, ele depende exatamente de um processo de estar ao mesmo tempo ativo e passivo, né? De estar ao mesmo tempo nem somente ativo, nem somente passivo. E a gente vai entender no decorrer desse vídeo. E a gente falou já um pouquinho sobre contato, né? Vamos deixar bem pontuadozinho para que a gente consiga compreender. Agora a gente vai falar sobre contexto. É o que vocês tanto veem no ambiente acadêmico. Todo organismo, ele precisa ser enxergado, precisa ser visto, inserido em seu contexto. Ele precisa ser contextualizado. Então, vamos falar de uma sociedade atual. Vamos falar de uma sociedade contemporânea. Vamos falar de um lugar que se constrói continuamente, né? E que hoje está se utilizando muito dos meios tecnológicos, né? A gente vê muitos meios de comunicação, de informação. Então, assim, é uma sociedade que se construiu. A gente vê que antes, né, lá no período da Idade Média, a gente tem uma sociedade mais voltada para as regras da igreja, né, as pregações da igreja. E aí, quando a gente sai desse teocentrismo e entra no antropocentrismo, né, a gente tem a emergência desse homem, a emergência desse humano. E com isso, se constrói toda a nossa ideia de controle, a nossa ideia do racionalismo. A gente tenta explicar, a ciência, né, ela começa a ser mais bem construída, a ser mais visualizada. Então, a gente começa a construir esse conhecimento racional. A gente constrói tanto esse conhecimento racional, a gente quer tanto explicar o que anteriormente era somente pregado pela questão religiosa, agora a gente se prende ao racionalismo. A gente se prende a ponto de não conseguir soltar, porque o racionalismo, o controle, o que a gente consegue prender ali, deixar sob nossas mãos, nos traz segurança. Enquanto que os desconhecidos, os mistérios, as faltas de respostas, nem tanto. Né? Então, assim, a gente vai construindo exatamente uma sociedade que se baseia nesse controle. Citando até Foucault, né, quando ele traz a questão do poder, dos corpos e tudo. Então, a gente vai construindo um conjunto social baseado nesse controle. Numa organização, numa estruturação social que controla os corpos, que controla as pessoas. Né? A gente vê a emergência do materialismo, a gente vê a emergência dos meios de comunicação, a gente vê as pressas, a velocidade, a rapidez sendo o foco do processo da sociedade capitalista. Né? Então, aí é que emerge os trabalhos, onde você tem que ser o mais rápido possível, constrói-se máquinas para que seja o mais rápido possível. Então, o corpo também passa a ser visto como máquina. Então, a gente entra num processo, né, de sociedade voltada para essa rapidez, voltada para essa construção, para essa produção, para esse controle, para esse racional. Né? E aí, a partir de tudo isso, né, e mais, né, a gente só traz um retrato social, a gente começa a visualizar
como se constrói a sociedade atual. Hoje, as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, né, o Facebook, o Twitter, são redes que estão sendo bastante utilizadas, né? As pessoas lidam com isso, as pessoas constroem relações a partir desses meios. A gente percebe que até o contato físico, né, está diminuindo exatamente pela emergência dessas outras alternativas de relação, né, que são as relações virtuais. Então, a gente começa a ter uma nova construção do que seria relação. E é exatamente, né, sabendo o que é essa relação nessa sociedade atual, é que a gente consegue ter uma visão desse cliente que está em relação. O que é estar sozinho para esse cliente? Né? O que é sentir-se com alguém ou sentir alguém para esse cliente? Todas as experiências, as expressões desse estar sozinho desse cliente diz também sobre a cultura na qual esse cliente está inserido. Né? Então, assim, as redes sociais faz com que emerjam essas relações virtuais, né? Temos uma sociedade também baseada mais no individualismo do que na própria coletividade, exatamente porque começou-se a ter uma competitividade, né? Cada um por si, é o nosso sistema capitalista, né? Cada um por si, cada um constrói suas coisas, cada um vence, alguns vencem, outros não, isso vai depender do seu esforço, né? Então a gente tem a construção realmente de um sistema que é individualista, de um sistema social que é individualista. A partir disso, Caliandra, como é que a gente consegue pensar relação e gestalt terapia? A partir desses contextos, como é que a gente consegue pensar aí, né, a gestalt terapia e a relação para essa sociedade? É exatamente você entendendo, né, que a gestalt, ela fala muito de relação. A gestalt, ela fala muito de campo. Então, é preciso a gente compreender como é que as pessoas estão exercendo contato nessa atualidade. O que acontece é que muitas vezes os contatos, eles vêm fragilizados, não são contatos plenos, não são contatos profundos, né, que tem essa emergência da awareness, que tem esse processo da awareness, do sentir-se em contato. As pessoas muitas vezes têm dificuldade, né, de lidar com esse processo de estar em relação. A gente começa a olhar, não ser fechado em seu interior, no interior do seu psiquismo. A gente olha o ser que é campo, a gente olha um processo de construção desse ser existente. E esse processo de construção, ele se dá exatamente nas relações que esse organismo ele exerce ao longo de sua vida. Né? Então, assim, como é que a gente consegue, né, visualizar o contato nessa sociedade atual? O contato onde as pessoas elas estão cada vez mais presas em seus objetivos isolados, as pessoas estão se sentindo, se construindo, né, de forma mais isoladas, tendo objetivos, né, onde construam, onde atinjam exatamente esses objetivos que incluem mais esse isolamento, né? Então a gente vê uma emergência de relações onde essa coletividade, essa troca, ela deixa de existir, né? Começa a deixar de existir. Exatamente porque a gente não consegue ter o real contato. A gente não consegue ter essa experiência. O que é o contato para a Gestalt terapia? O contato, essa fronteira de contato não é exatamente o lugar da experiência, então a gente não consegue, a gente não está conseguindo ter esse lugar de experiência. Nós temos necessidades, né? A gente tem inclusive a pirâmide de Maslow falando sobre isso. A gente tem as nossas necessidades de afeto, de relação social, mas aí até que ponto também a sociedade ela não está se construindo de forma tão individualista. É uma clínica individualista, é uma saúde individualista, é um trabalho individualista, né? Então as pessoas começam a se perguntar até que ponto essa relação
com o outro realmente é uma relação profunda, é uma relação intensa. Então, né, eu acho bem interessante, assim, algo bem interessante para trazer para vocês, é que o contato, né, esse ajustamento criativo, essa espontaneidade, ela não pode ser olhada somente pela atividade nem pela passividade. Ela chega no ponto do meio. O que quer dizer isso? Que o sujeito ele não é totalmente passivo, ele não é totalmente ativo. Ele é além dessa nomeação do que é passividade e do que é atividade. O sujeito, ele tem a sua atividade, ele tem seu movimento através desse contato, né, de mover-se, de ter esse processo de agressão, agressão no sentido gestáltico, de ter essa vontade de ir em busca, de se movimentar, de criar, mas ele também é passividade a partir do momento que ele se enxerga enquanto abertura para vivenciar essa interação, enquanto abertura para vivenciar essa relação, essa atenção, essa disponibilidade, essa receptividade. Então, somos atividade a partir do momento que criamos e nos movimentamos, mas somos também passividade estando aberto, estando em presença com o outro, nessa interação com o mundo. Então, o que a gente vê tanto na nossa clínica? Clientes com determinados bloqueios de contato, muitas vezes evitando esse contato pleno, né? Os proflectores, os confluentes, os egotistas, né? Que a gente também tem um vídeo sobre esses bloqueios de contato, né? Por exemplo, a proflexão e a retroflexão são tipos de bloqueio de contato onde o indivíduo ele não consegue expressar a sua real necessidade. Ou ele manipula suas relações para que o outro seja do jeito que ele quer, ou ele se distancia do outro e se cobra para fazer tudo, porque ele tem que fazer sozinho, ele tenta ter esse controle de tudo, né? Então não realmente não expressa a sua real necessidade, não consegue entrar no processo de interação com esse outro, ou entra no processo de atividade demais, sem ter abertura para essa relação, ou entra num processo de passividade demais, sem ter o seu posicionamento e sem se reconhecer enquanto o si mesmo, né? Enquanto ser existente, enquanto ser que age, que escolhe. Né? Então, muitas vezes a gente tem relações que são voltadas para essa passividade mais excessiva ou essa atividade excessiva, mas quando é que vamos atingir, né, esse ponto médio? É aí que serve para a gente conseguir pensar nessas relações desse cliente, que tipo de contato que ele está exercendo com as pessoas. Manipulando, querendo que as pessoas sejam como ele quer que elas sejam, sendo o que ele acha que as pessoas querem que ele seja, se distanciando das relações, evitando o contato, né, que são os tipos de evitação de contato, focando em si mesmo e não querendo saber do outro, né, que a gente pode falar do egotismo no processo de contato final. A gente vê tipos de bloqueio de contato onde essa interação, esse contato que acontece nessa fronteira, não consegue ter essa fluidez, essa dinâmica. Muitas vezes enrijecemos demais essa fronteira, querendo nos prender em nós mesmos e esquecemos que somos seres no mundo, que somos seres que somos campo, que somos seres em relação. E outras vezes a gente não enxerga essa fronteira, a gente tenta tapar, né, e acaba se confluindo com o mundo, se confluindo com o outro, e aí não consegue saber o nosso lugar enquanto organismo. Né? Então, falar de extremos é falar de relações que não têm esse funcionamento saudável. A gente precisa atingir esse ponto médio, que é o ponto da experiência, que é o ponto da espontaneidade. Sabermos, construirmos o que há em comum nesse processo de interação, nesse encontro com o outro, assumirmos o risco de lidar com essa novidade do outro que nos aparece, para que a gente consiga crescer nas relações, para que a gente consiga exercer relações saudáveis. O que acontece
é que muitas vezes o seu cliente não está conseguindo exercer essas relações saudáveis. Às vezes ele não consegue exercer esse contato porque ele evita, porque ele não quer ter contato, porque ele tem medo do desconhecido, ele tem medo da novidade do outro, ele tem medo do que foge ao que ele entende enquanto controlável, ou ele não se reconhece enquanto organismo que também é singular e acaba se perdendo no outro. E aí, cabe a nós percebermos esse processo do cliente juntamente com ele, para que ele veja o seu modo de funcionar. Para que ele reconheça esse seu modo de funcionar. Como é que ele está exercendo contato? O que é estar sozinho e o que é estar em relação com o outro. Né? E o quanto, sim, né, é um processo que demanda risco. Para a gente crescer, para a gente assimilar, para a gente entrar em contato com essa novidade, a gente, de fato, tem que assumir riscos. E muitas vezes não estamos preparados. Às vezes não estamos preparados nem para assumirmos nossas próprias novidades. Só do nosso contato com o mundo, com as situações. A gente não está pronto para lidar com a mudança, com os riscos. Né? E acaba que a gente cria ajustamentos neuróticos. Quanto mais com a novidade desse outro. Então, falar em relação é falar em interação. É falar em campos. Campos que têm os seus fundos comuns, né? Que têm suas vivências construídas, que têm sua cultura, o seu tempo, né? Os fenômenos que são comuns. E também campos que têm seus próprios processos de ser singular. E aí a gente precisa, nessa relação com o nosso cliente, realmente perceber como é que ele está exercendo contato com as pessoas, com o mundo. E até mesmo como é que estamos estabelecendo esse contato com esse outro. Inclusive, e isso, né, entra na frase que eu trouxe de início, né, que eu não esqueci, que é exatamente que tipo de relação a gente está tendo, né? Será que de fato queremos saber como o outro está? Oi, tudo bem? Tudo, e você bem? Esse é o tipo de diálogo, muitas vezes, que a gente está tendo. A gente realmente consegue ter esse processo também de passividade, no sentido de disponibilidade para estar com o outro, para lidar com esse encontro, para estar presente nessa relação com esse outro. A gente de fato está preparado para isso? A gente de fato quer isso? A gente realmente quer saber se o outro está bem? Esse é o retrato da nossa sociedade atual, da nossa sociedade contemporânea. Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, às vezes a gente acha que vamos crescer sozinhos, né? Que somente vamos conseguir nos desenvolvermos somente com nossos próprios movimentos e com nossos esforços e para isso não dependemos do outro, nem dependemos do mundo, a gente faz tudo sozinho, né? E quando a gente tem esse pensamento, a gente tem um pensamento que fragmenta, né? Um pensamento que não olha esse campo e essa totalidade que a Gestalt tanto frisa em sua teoria, em sua prática. Né? Então, assim, é importante refletirmos sobre isso, sobre a nossa sociedade atual. É importante refletirmos até que ponto a gente está aceitando esse outro, essa alteridade do outro, esses riscos que inclui aceitar esse outro que é diferente. Lidar com essa novidade, lidar com esse encontro, lidar com esse mundo, é lidar com a diferença. É lidar com o que não estamos acostumados. E aí a gente vê a emergência de uma sociedade que não consegue lidar com o diferente. Porque ela tem medo de lidar com o diferente. Porque ela entra em grupos homogêneos que têm aqueles mesmos pensamentos, porque ela tem medo do desconhecido, ela tem medo do mistério. Ela ainda está pensando, querendo, almejando esse controle. E aí acabamos adoecendo porque estamos criando formas de nos relacionarmos, formas cristalizadas, formas que não olham realmente essa totalidade que implica o eu e o não eu.
que implica o igual e o diferente, que implica as alteridades, que implica o comum, que implica a coletividade. Não tem como a gente falar de uma clínica sem entrarmos no reflexo do que é a sociedade contemporânea. Sem entrarmos no reflexo do que é essas redes sociais, do que tipo de relações elas estão se formando. Elas, de fato, é um questionamento que a gente tanto precisa fazer, que ela, de fato, está conseguindo atingir essa experiência que a Gestalt diz, essa experiência do sentir, do estar com, do estar presente, do estar ali na emergência do espontâneo, do contato pleno, onde os dois consigam colocar suas necessidades, satisfazer, crescer juntos, crescer nesse encontro, nesse momento de onde eles conseguem se igualar de certa forma, até certo ponto, e se diferenciar também. Porque é essa diferença que nos torna humanos. Né? Então, assim, voltando para essa narrativa que eu trouxe de início, né? Que o cliente fala: eu me sinto sozinho, estou cansado de olhar tantas pessoas, mas não sentir ninguém. Voltando para essa frase, a gente está falando o que é o sozinho para o cliente. Que tipo de relação é que a gente está tendo na cultura? Como é que ele enxerga esses tipos de relações? Como é que ele está tentando construir as suas relações? Onde ele fala, mas está cansado de olhar tantas pessoas, mas não sentir ninguém. O que é sentir alguém? Ele está se sentindo? O que é que esse cliente entende como relação? O que é que esse cliente enxerga enquanto relação na cultura, no lugar, no espaço que ele vive? Até que ponto ele está disposto a correr o risco do desconhecido e da novidade de entrar em contato com esse outro? Ou até que ponto ele evita esse contato e acaba tendo atitudes de isolamento? E ele ainda não tem awareness sobre isso, ele não consegue perceber, ele não tem insight sobre isso, né? Ele ainda não tem uma percepção acerca do que sente, do que expressa nesses momentos. Como esse cliente exerce contato, qual é a percepção dele do contato que ele exerce com as pessoas. Então, não é só sozinho e olhar o que é solidão no dicionário. Pensar que a solidão é somente estar sozinho fisicamente, longe de pessoas. É compreender o sentido, o fenômeno que aparece nesse sentir-se sozinho, que está implicado, que é relação, que é solidão. Né? Então, assim, a gente trouxe esse vídeo mais para que a gente conseguisse fazer, né, esses paralelos inicialmente, para que a gente conseguisse relacionar esse sem relação, esse ser com o outro. Porque que as relações, muitas vezes, elas são cercadas de conflitos e, de certa forma, lidar com esse outro, com o diferente, inclui conflito. Mas até que ponto você está se expressando, está agindo, está criando a partir dessa novidade, a partir desse encontro com o outro, até que ponto você está se permitindo, né, exercer relação com o outro, até que ponto você está evitando contato, está exercendo algum tipo de bloqueio de contato, né? Em que momento você interrompe esse contato, muitas vezes não percebe, e é no processo terapêutico que vai haver esse processo de percepção e de consciência. Então, para você, terapeuta, conseguir manejar, é importante você tanto saber da teoria, do que a Gestalt fala enquanto contato, mas também saber do reflexo social, né, do que se está construindo enquanto sociedade, do que a gente entende enquanto fenômeno. O fenômeno sempre está dentro de uma cultura, dentro de um tempo, dentro de um espaço. Então, que a gente possa pensar sobre isso e não trazer somente para o lado do psiquismo, né, do psicologismo, do, do racional, do intelectual. A gente precisa sentir mais, a gente precisa realmente trazer nessa prática
o que a Gestalt fala de campo, o que a Gestalt fala de integração e o que a Gestalt fala de totalidade, né? Enfim, e é sobre isso. Qualquer contribuição, coloquem aí, a gente sempre é válida as contribuições de vocês, né? Sempre a gente se acrescenta, a gente não sabe de tudo, a gente não sabe nem minimamente do que é essa experiência de todo o encontro que a gente tem com o mundo, né? E com as teorias que a gente estuda. Então, qualquer contribuição, coloquem, tá bom? E qualquer dúvida também, coloquem, tá? Beijos e até a próxima.